Olá, gente, tudo bem com vocês? Ai, que saudade! Bom, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente tirar algumas dúvidas em relação ao bloqueio continental, a vinda da família real para cá e a abertura dos portos, ok? Então eu vou começar com o bloqueio continental. O bloqueio continental foi um documento feito pelo Napoleão Bonaparte, que na época era o imperador da França, com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra, país que era a maior potência econômica do mundo naquele período, do século XIX, comecinho do século XIX, certo? Né? Napoleão Bonaparte queria se tornar a grande potência europeia, mas a França não conseguia nem chegar aos pés da Inglaterra, por esse motivo. Como ele não podia bater de frente com a Inglaterra, por quê? A Inglaterra, além de ser uma grande potência industrial, ela também era uma grande potência naval, ou seja, era o país que maior tinha, né, que mais tinha navios de guerra, com canhões e tudo mais. Então ninguém conseguia assim bater de frente com a Inglaterra, de verdade, né? Ainda mais porque a Inglaterra é uma ilha, então assim a sua defesa naval é muito forte. Como Napoleão Bonaparte não podia vencer o país, a Inglaterra, de frente, ele tentou enfraquecê-la, entendeu? Como enfraquecê-la? Bom, se a base econômica da Inglaterra era a produção de produtos industriais e a venda desses produtos, e ele não podia combater a Inglaterra diretamente, ele combateu indiretamente. Então, ele proibiu os países da Europa a comprarem e até venderem matéria-prima para a Inglaterra. Assim, a Inglaterra iria falir. Olha que plano! Acontece que alguns países tiveram que aceitar, porque senão seriam invadidos pela França, e as tropas francesas, embora não conseguissem bater de frente com Portugal, tinha força sim de invadir e destruir os outros países que eram mais fracos. Por esse motivo, gente, Portugal se viu nessa situação. Ele pensou: se eu fico aqui e continuo fazendo comércio com a Inglaterra, eu vou ser invadido pela França. Mas se eu paro o meu comércio com a Inglaterra, eu vou falir também. Por quê? Toda a economia de Portugal, né, vinha, assim, 90% da economia de Portugal, né, vinha dos seus comércios com a Inglaterra. A Inglaterra comprava os produtos da matéria-prima que vinha da sua colônia Brasil, sim, daqui, né, e comprava, e Portugal comprava também os produtos da Inglaterra. Então, assim, basicamente, para você entender, né, a economia portuguesa estava quase que totalmente ligada à economia inglesa. Então não tinha como Portugal cortar os laços e fazer aceitar o bloqueio de Napoleão Bonaparte, porque senão eles iam afundar. Bom, entendeu até aí, né? Bloqueio continental, Napoleão Bonaparte proibiu todos os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra. Portugal falou: não tem condições de eu parar de comercializar com a Inglaterra, e pensou: bom, se eu paro, eu vou falir. Se eu não paro, o que eu faço com o Napoleão Bonaparte? Bom, em Portugal, nessa época, nós tínhamos a corte portuguesa e a família real, que era composta de Dona Maria, rainha da Inglaterra, Dom João, na verdade não era Dom, era só João, que ele não era rei, né? Príncipe, e a sua esposa, Carlota Joaquina. Eles tinham filhos, que eram o Pedro e o Miguel. Em 1808, então, eles tomaram uma decisão, que foi juntar toda a família real, mas a corte portuguesa, que é composta por senadores, governadores, toda a parte da corte, a galera que era nobre, né? Juntar esse pessoal e sair de Portugal e transferir Portugal para a sua colônia na América. Brasil, minha gente. Acontece que para fazer isso ia dinheiro, né, gente? Porque assim, precisa de navio, precisa de gente para poder juntar e carregar o navio, precisa de muito financiamento. Adivinha qual país que ajudou na transferência de Portugal? Sim, of course, a Inglaterra, minha gente. Por quê? Porque a Inglaterra era uma grande parceira política de Portugal. Vamos dar continuidade. Então a gente já entendeu o bloqueio continental, agora a gente vai ver a vinda da família real para cá, para o Brasil. Então em 1808 eles vieram para cá, certo? Foram 15 navios e mais de 4.000... Meu filho, gente, e aí assim, se vocês têm alguma dúvida, né, eu trouxe aqui, fiquem ligados, porque tá explicado, né, aqui na postilhinha de vocês, no livro de vocês, a vinda da família real para cá. E assim, se você tiver alguma dúvida, agora que eu tô aqui, não é só para dar aula não, é para orientar vocês no livro, tá? Deem uma olhada aqui sobre a vinda da família real ao Brasil.
Se você tá com dúvida, dá uma olhadinha na página 106 do seu livro, ok? E lá está dizendo quantas pessoas vieram para cá. Cara, é muita gente, certo? Quando eles chegaram aqui, o que acontece, né? Agora a gente precisa um pouquinho mais de atenção, certo? Estamos indo para o final, né? O processo de vinda para cá durou cerca de 4 meses, de 3 a 4 meses, tá? Porque eles foram chegando, né? Aos pouquinhos. E eles pararam inicialmente em Salvador. Gente, quando eles saíram de lá, de Portugal, foi tão corrido que não deu tempo de se organizar muito, sabe? Até os alimentos que estavam reservados para essa viagem ficaram uma boa parte no porto, lá em Portugal, e não vieram junto, né? Então faltou comida. Para você ter uma noção, teve uma pandemia, mentira, pandemia não, né? Pandemia a gente tá tendo agora. Teve uma epidemia de piolhos, na época, carrapatos, carunchos que comiam todos os cereais e eles ficavam sem comida, repolhos podres. Gente, sem brincadeira, o piolho foi tão forte que todo mundo teve que raspar os cabelos e passar azeite e banha de porco na cabeça. Gente, até a dona Carlota Joaquina, a dona Maria, João, as crianças, Pedro, Miguel, todo mundo raspou o cabelo, assim, não sobrou um, tá? Todo mundo raspou o cabelo. Tanto que a Carlota Joaquina e a Dona Maria, elas colocaram turbantes, amarraram tecidos nobres e tudo mais, né? Quando elas chegaram aqui no Brasil, que elas desceram, né, do navio, e a galera ficou olhando, primeira vez que o pessoal aqui no Brasil estava vendo alguém nobre, tipo, ainda mais a rainha de Portugal, certo? O príncipe de Portugal e sua esposa, e elas com os turbantes, todas lindas, com aqueles panos amarrados na cabeça. Geral aqui no Brasil achou que fosse moda, tipo, o último grito da moda em Portugal. E as mulheres passaram a usar turbantes também, né? Mas ninguém sabia que elas estavam todas carecas por conta do piolho. Mas beleza, tá? Para vocês verem que essa viagem foi meio tensa. Quando a corte portuguesa chegou no Brasil, uma das coisas que mudaram, uma das principais leis que mudaram, foi a lei do porto. Por quê? No Brasil, para vocês terem uma noção, tá? Era uma colônia de Portugal. E a relação de Brasil e Portugal era uma relação de pacto. Ou seja, o Brasil só podia fornecer matéria-prima para Portugal e só podia comprar os produtos de Portugal. Vocês entenderam? Não tinha uma liberdade com outros portos, né? Com outros países. Mas como Portugal se transferiu para o Brasil passou a ser a capital de Portugal, do reino português. E todo aquele bloqueio continental, né, onde os burgueses, os comerciantes brasileiros não podiam vender para outro país a não ser para o Brasil, sabe? A burguesia portuguesa não podia vender para outros países a não ser Portugal, se Portugal estava agora dentro do Brasil, não tinha mais sentido ter o pacto colonial. Pegaram? Por esse motivo, a burguesia brasileira passou a vender para todos os países sem nenhum tipo de bloqueio ou restrição. E aí a burguesia brasileira, nossa, fez uma comemoração mesmo. Tipo, agora a gente tá livre, pode vender para quem a gente quiser, a gente acaba muito rico. Quem perdeu nessa jogada toda foram os burgueses portugueses, né? Que trabalhavam nessa intermediação do pacto colonial e ficaram sem intermediações. Obrigada, Moto. Por esse motivo, gente, para vocês terem noção, vamos fazer uma recapitulação e fechar o nosso conteúdo de hoje. Nós vimos, então, o bloqueio continental, que foi feito pelo Napoleão Bonaparte, proibindo os países a comercializarem, né, com a Inglaterra, países da Europa. João teve uma sacada, que foi transferir, né, a corte portuguesa para o Brasil, que era sua colônia, e assim agora Portugal não era mais um país europeu, era um país da América e poderia fazer então comércios, né, sem ficar sendo bloqueado pelo Napoleão Bonaparte, porque afinal de contas lá no documento dizia que somente países da Europa não podiam fazer. Se o Brasil está na América, não é Europa. Né? E aí uma das mudanças foi a abertura dos portos, ou seja, né, o Brasil não estava mais com o pacto colonial, ele poderia vender para todos os países. E aqui a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom, galerinha? Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, meio comprida, né? Mas é isso. Beijo e saudades. Lavem as mãos.